Atos, capítulo 7, verso 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Pai Santo, te peço a misericórdia do Senhor mais uma vez e apelo a ela para que o teu Espírito Santo venha soprar sobre nossas vidas, que teu Espírito sopre o som e o fôlego de vida em nossos corações. Em o nome de Jesus te peço para que teu Espírito fale aos nossos corações, pois se teu Espírito falar, eu tenho certeza que sairemos daqui edificados, curados. Como sempre oro e como sempre acredito, se eu falar, nada acontecerá, pelo contrário, provocarei ódio, raiva, mas eu peço para que o teu Espírito esteja presente em nós, esteja conosco, e que ele venha, papai, derramar o teu bálsamo, e que o Senhor venha curar, entregar dons e nos preparar para que o Senhor tenha revelado e para o teu projeto em São Miguel Paulista, no nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, quando nós estudamos a teologia, e se você é amante disso, ou se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as questões teológicas, há uma disciplina dentro da teologia chamada religiões comparadas, onde nessa disciplina nós vamos estudar as religiões ao redor do mundo, religiões que estão presentes ainda hoje, porém, religiões também que já foram extintas. Então, nessa disciplina chamada religiões comparadas, nós chegamos a estudar praticamente todas as religiões e os deuses que compõem essa religião, bem como a cultura que envolvia essas religiões, que haviam determinados deuses. E os deuses que nós vamos encontrar nessas outras religiões eram deuses que estavam de pronto para receber culto. Para que esses deuses serviam? Para receber rituais, para receber sacrifícios, para receber cultos. Esses deuses, eles estavam prontos e esperavam receber o culto, o sacrifício, o ritual. E estes mesmos deuses quase nada ou nada faziam de serviço para os seus súditos. Então, o que eles esperavam do súdito? Culto, homenagem, rituais, sacrifício. Mas o que eles faziam? Nada ou quase nada em prol da população, em prol dos seus servos, em prol dos seus adoradores. Nada ou quase nada. É daí que nasce, então, dentro da teologia, uma doutrina ou ideia chamada deísmo. Porque a teologia não é um elemento de uso exclusivo somente do cristão protestante, do evangélico, do crente. Não. A teologia, poderíamos dizer que é uma ciência. É a ciência que estuda Deus, ou tudo o que diz respeito a Deus e o universo e o mundo espiritual. Então, qualquer pessoa pode estudar teologia, e existem estudiosos que desenvolveram uma ideia chamada deísmo. E essa ideia, ela é caracterizada onde? Existe Deus. Deus existe. E Deus é criador de todas as coisas. Porém, Deus existe, Deus é criador, e Deus não é participante da sua criação. Ele criou, e ele é um mero espectador, vendo no que vai dar a tua vida. Ele deixa o circo pegar fogo. Ele não interfere, ele não age. Ele não participa de nada. Simplesmente ele existe, criou e deixa aí. Essa ideia é chamada de deísmo. Porém, quando nós olhamos o discurso no capítulo 7 de Atos de Estevão, esta ideia, ela é contrária ao que Estevão está pregando. Pois quando olhamos o discurso de Estevão no capítulo 7, que é um capítulo extensivo de Atos, nós vamos ver que Estevão está demonstrando o tempo inteiro que Deus, ele é sim participativo na história humana, em todo o momento, bem como ele é presente e participativo também na história do povo hebreu. Então, o deísmo não cabe na Bíblia Sagrada, bem como não
cabe também no discurso de Estevão. E quem era Estevão? Estevão era um cara diferenciado, ele era um diácono. E nós temos uma mania de inferiorizar aquele que não é pastor, aquele que não é apóstolo, aquele que não é missionário. Ah, se é um diácono, então este é menor. Supõe-se que é inferior. A Bíblia Sagrada mostra o contrário. Estevão era um diácono que servia à mesa, porque Pedro disse: não convém deixarmos o exercício da palavra de Deus para servir à mesa. Então, como somos apóstolos, aqueles que viveram ao lado do Cristo, separamos homens que venham servir à mesa. E Estevão estava lá. Estevão era um diácono que servia à mesa, mas Estevão era um diácono que servia à mesa cheio do Espírito Santo, porque fazia sinais, fazia prodígios e pregava com ousadia, pregava com verdade, pregava com unção, e ele é apedrejado. E qual é o crime de Estevão? O crime de Estevão é ser sincero. O crime de Estevão é falar a verdade. O crime de Estevão é falar do Evangelho, é falar da luz, é falar da sinceridade do Cristo, da obra do Cristo. Este é o crime de Estevão. E ele morre, ele é apedrejado, mas ele é cheio do Espírito Santo. E ele demonstra em seu discurso que Deus trabalha constantemente. Deus é um Deus que serve os seus adoradores. E mesmo que não fosse adoradores, mesmo que não fosse seus servos, mesmo que não fosse súditos, Deus ainda continua servindo, pois disse Cristo que Ele faz o sol e a chuva descer sobre justos e injustos. Então Deus é um elemento ou um ser atuante constantemente na história. Mas quando eu chego no capítulo 7, verso de número 51, esse versículo me desperta atenção e cria em mim indagações. Estevão vem e diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, e não há diferença nenhuma entre vocês e os seus pais. Vocês são iguaizinhos aos vossos pais. É o que disse Estevão no capítulo 7, verso de número 51. Então a primeira pergunta que me surge é a seguinte: será que de fato podemos resistir ao Espírito Santo? Foi a primeira pergunta que fiz a mim mesmo. O Espírito Santo pode ser resistido, pode ser bloqueado, pode ser extinguido? E acredito que a resposta para essa pergunta é meio que óbvia. Porque como nós falamos há alguns domingos atrás, quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, nós vimos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E sim, uma pessoa pode ser extinguida, resistida das nossas vidas. Como? Simplesmente ignorando. Uma pessoa te chama, você ignora. Uma pessoa vai falar com você e você desvia o olhar. Tudo que está ao redor é mais importante que aquela pessoa ou aquilo que ela está falando. Aquela pessoa vai perceber que você está desviando o olhar, que você está ignorando ela, e vai chegar um momento que ela não te procura mais. Era a sua intenção, quando você começou a ignorá-la, fazer com que ela se tocasse e não se aproximasse mais de você. Então podemos resistir ao Espírito Santo? Sim, simplesmente ignorando. Eu posso resistir ao Espírito Santo tentando me iludir que ele não existe. E nós fazemos isso com pessoas. Passamos perto de pessoas, inclusive dentro da igreja, e não falamos um bom dia, não falamos uma boa noite, não falamos a paz. Não perguntamos, está tudo bem? Aí tu vai falar, como eu já falei, por exemplo, até para um filho meu uma vez, eu falei para o meu filho mais velho, eu falei, mas fulano, você passou perto de Beltrano e você nem sequer deu a paz, não cumprimentou, não estendeu a mão. Mas por quê, pai? Eu deveria falar com quem não conheço. E eu preciso conhecer para poder ser educado, cumprimentar. Eu preciso. Não é necessário. E eu posso resistir uma pessoa simplesmente evitando.
cortando ela do meu rol de relacionamento. E isso é bem notório hoje, nessa época digital, onde nós temos as chamadas redes sociais. Onde vem um patrocinado para você, me parece interessante, vou seguir. Aí no próximo post que essa pessoa te colocou, que vem lá então mostrando para você, e aí você olha, já não é mais interessante, vou bloquear. Ou a pessoa te manda todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite, que cara chato, não se toca, e você bloqueia. Nós podemos bloquear pessoas e com o Espírito Santo não é diferente. Então sim, podemos resistir ao Espírito Santo. A segunda pergunta que vem à minha mente, quando leio Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 51, palavras de Estevão, é a seguinte: será que o nosso Deus, Ele está atrás de culto? Como os deuses das religiões comparadas que eu falei da disciplina teológica? Será que o nosso Deus busca prestígio, méritos, louvores, honra, glórias, aleluias? E eu acredito que não. Pois me parece e soa que um Deus que busca glória para si é fraco. Colocaria ainda eu um outro adjetivo, chega a ser medíocre. Pois estar na condição de holofotes, estar buscando status, elogios, homenagens, isso habita no campo da fraqueza do ser humano. Quem precisa ser notado, quem precisa ser visto, quem precisa ser curtido, quem precisa receber like, quem precisa estar em evidência é ser humano. A Bíblia me mostra um Deus que é pleno em si mesmo. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. É por isso que é loucura Ele compartilhar o que é conosco. Ele não compartilha e não me usa e não te usa porque Ele é carente e não sabe fazer as coisas sozinho. Deus não tem carência. Deus não tem carência como, por exemplo, aquela pessoa que fez aniversário ontem. Aí Ele já fala para você, ó, você não foi no meu aniversário ontem, mas o ano que vem tem mais, tá? Anota esta data. Aí falta 6 meses. Falta 6 meses para o meu aniversário. Tá chegando, tá próximo, hein? Aí falta 3 meses. Não esquece, já te avisei o ano passado, esse ano. 3 meses para o meu aniversário. Já comprou meu presente? Aí falta 1 semana. Ó, meu aniversário. Contagem regressiva. No outro dia, meu aniversário. Não esquece. E o cara tá empolgado. Eu não consigo imaginar Deus. Rapaz, acabou o culto na Lagoinha São Miguel Paulista. No domingo de manhã, eu não vejo a hora desse povo novamente dizer para mim, glória a Deus, aleluia, como é bom eu receber isso. Eu não consigo pensar nesse tipo de Deus. Esse Deus é medíocre. Esse Deus é fraco. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver bem claro que Ele é pleno. E o Pai glorifica o Filho, que glorifica o Espírito, que o Espírito glorifica o Filho, que glorifica o Pai. Ele não precisa. Então, se tu der glória ou não der glória, Deus não vai ficar chateado, ou vai ficar mais forte ou menos forte com teu glória. Não existe isso em Deus. O que nós fazemos quando damos glória, o que nós fazemos quando louvamos do grupo de louvor, o que nós fazemos através da oração, o que nós fazemos quando nos reunimos aqui, é simplesmente por pura gratidão e reconhecimento que Ele é digno, não pela carência de Deus. Deus não é carente. Bem, a terceira pergunta que eu fiz a mim mesmo, quando me deparei com Atos capítulo 7, verso de número 51, no que é que o nosso Deus se difere dos outros deuses dessas religiões comparadas que eu te falei? E acredito que a resposta para esta pergunta está naquele versículo que diz que quando Deus usa Moisés para falar com o povo de Israel, diz assim, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus e não há outro. Acabou, ponto.
No que se difere o nosso Deus? Que Ele é único. No que se difere o nosso Deus? Ele é único, mas também é distinto. É transcendental, está acima, é sublime. Pois quando nós criamos outros, Ele torna-se distinto, sempre além. Deus sempre estará além do que nós pensarmos acerca dele. Mas no que Deus ele é distinto, diferenciado em relação aos outros? Simples. Os outros, como eu falei para os irmãos, recebiam cultos, sacrifícios e nada faziam, ou quase nada faziam para os seus súditos. O nosso já não. O nosso está em constante serviço em prol do seu povo. O nosso Deus, Ele pode ser cortado da tua vida, Ele pode ser evitado. O nosso Deus não está atrás de honras e glórias, e o nosso Deus, Ele serve. Pois Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando nós olhamos o termo serviço foi criado, a palavra serviço, ela é criada da palavra servo. Pois o servo é o que executa serviços. E a palavra serviço e a palavra servo dá a ideia de estar na condição de escravo. E o escravo é aquele que trabalha, porém sem direitos, porém sem recursos, porém sem salário. Esse é o escravo. E quando nós olhamos Deus, ou quando nós olhamos os cristãos que deveriam servir, a escravidão ou o serviço de um crente deveria ser como do próprio Deus. Pois quando Moisés fala da arte de servir, ele demonstra que muitos servem porque contrariaram dívidas. Então vamos supor que tu olha para mim e tu fala assim, pastor, preciso de 10 mil, 10K. Tem 10K aí para me emprestar? 10 mil, você me empresta aí 10 mil? Ô irmão, tá bom. Como é que você vai me pagar? 10 parcelas de 1.000? Eu poderia colocar um jurinho aí, né? Mas como tenho Cristo na vida, eu vou te emprestar 10 em 10 parcelas de 1.000. Aí chega um momento que no primeiro pagamento você vai pagar, não tem dinheiro, você não me paga. No segundo também você não me paga, no terceiro também você não me paga, eu vou te cobrar. Aí você fala, pastor, eu não consigo te pagar, eu posso te pagar lavando a louça da tua casa, varrendo a tua casa, passando a tua roupa? Sim, irmão, tá bom. Era assim que funcionava em Israel. Quando Moisés falava de serviço, então o cara contraiu uma dívida. E ele não pode pagar aquela dívida de questão monetária, então ele paga a dívida exercendo funções, atividades, até quitar a dívida. Só que nesse interim, você e eu, nós nos relacionamos tão profundamente, que você deixou de ser um servo e eu de ser um senhor. Aí nós nos tornamos amigos. E quando nós nos tornamos amigos, você quitou a sua dívida, você fala assim, ó, eu gosto tanto do senhor, pastor, você é um cara gente fina, muito bom, obrigado por esse elogio. Aí você fala assim, pastor, eu não quero mais sair daqui não, eu quero continuar trabalhando. Aí então vem Moisés e diz, o cara que quitou a sua dívida vai continuar servindo, fura a orelha dele. Pois quando as pessoas olharem para a orelha dele e ver a orelha furada, vai perceber que ele é um servo que está servindo de modo voluntário, sem imposições e sem dívidas. Muitos servem a Deus para pagar dívida, parece os templários. Parece os antigos cristãos das cruzadas, que vão para Jerusalém combater os muçulmanos para apagar a sua culpa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A tua culpa, o teu pecado, já foi cravado na cruz do Calvário, está pago. Então quando nós servimos de forma voluntária, como um servo de orelha furada, como o Cristo que serve de orelha furada. E é legal falarmos sobre serviço, porque é a prática de exercício de modo voluntário em prol do outro. Isso é serviço. E o contrário de serviço? Preguiça. O contrário de serviço? Preguiça. Como é que eu posso definir a preguiça? Como a resistência a uma atividade. Vamos para a academia? Não. Hoje eu estou na preguiça. Resistência a uma atividade.
Tem louça para lavar, roupa para passar, casa para varrer, tanta coisa para resolver do serviço, estou em home office, tenho que trabalhar, mas quer saber? Não vou fazer nada. Estou na preguiça. Preguiça é a resistência a uma atividade. O contrário de serviço seria o ócio. E por ócio, entendemos a vadiagem. Contrário de serviço, estar desocupado, ou seja, sem algo para se fazer, desocupado. E quando nós pegamos o significado desses termos e levamos em consideração ao Deus que é apresentado na Bíblia e a Deus que é apresentado por Estevão, nós vamos ver que nenhum desses elementos combina com Deus. Deus em nenhum momento está preguiçoso. Tenta imaginar tu com um filho 3 horas da manhã, doente. E tu sai às pressas. E aí tu ora. Não vou curar agora não. Estou na preguiça. Tenta imaginar Deus na esquina, no ócio. Aí vem um anjo e fala assim, ó, Deus, está na hora de você voltar para o gabinete. Porque o telefone não para, o WhatsApp não para, tem muito crente, até na Lagoinha São Miguel Paulista, lá muito que está orando, você não tem que voltar para resolver. E Deus está desocupado, na esquina, no ócio. Esses tipos de características não combinam com Deus. E acho que também não deveria combinar com seus filhos. Deus é um Deus que trabalha, o que Jesus ele vai falar. O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E quando Jesus se refere ao Espírito Santo, eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro Consolador. Ou seja, se o meu Pai trabalha e eu também, e ele é igual a mim, ele também trabalha até agora. Então eu acredito que nós deveríamos ter as mesmas características de Deus nosso Senhor, pois Ele é um Deus que serve. Então agora eu fiquei pensando, como é que o Espírito Santo serve a igreja? Como? Como é que o Espírito Santo trabalha? Pois às vezes o trabalho do Espírito Santo parece que é meio imperceptível. É como a brisa lá na caverna de Elias. Elias está na caverna, está na deprê, e de repente há um estrondo, há um terremoto, há barulhos, mas diz a Bíblia que Deus não está em nenhum desses movimentos. Aí então vem uma brisa suave, e me parece que a brisa não é perceptível como um vento impetuoso que tira telhado de uma casa. E o Espírito Santo está na brisa, na calmaria, e é imperceptível, pois existe uma função que o Espírito Santo faz, é não trazer glória para si. O Espírito Santo fala do Cristo, o Espírito Santo fala do Pai, o Espírito Santo fala da igreja. Em nenhum momento o Espírito Santo fala de si, ele só fala do outro. Ele serve para o outro. Ele só coloca o outro na frente. Então veio à minha mente, como é que o Espírito Santo trabalha? Pautado em Paulo, quando ele escreve em Romanos, capítulo 8, verso 11. E no profeta Ezequiel, no capítulo 37, verso de número 9. O Espírito Santo serve trazendo vida à igreja. E não só a igreja, mas ele traz vida. Leiamos. Romanos capítulo 8, verso de número 11, diz assim: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará, trará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ezequiel 37, 9. E ele me disse:
Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um grande exército ao extremo. Então como é que o Espírito Santo trabalha e serve? Dando vida. Partindo desse pressuposto, eu posso te dizer que tudo que tem fôlego está amarrado ao Espírito Santo. Até o ateu, o ditador, o democrata, o de uma bandeira e da outra bandeira, que nós fazemos inimigos e dividimos os povos. Todos os que têm fôlego, todos sem exceção, estão ligados ao Espírito Santo pela vida, pois segundo Salomão, Deus dá a vida e a vida volta para Deus. Todos estão ligados ao Espírito Santo, porém, nem todos estão ligados pelo relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Eu usufruo do que Ele pode dar e fazer. A vida. Tenho vida por causa dEle, mas se relacionar com Ele, ser íntimo dele, isso é outra conversa. Isso é uma escolha. Isso é uma opção. E quando nós olhamos para a vida, a palavra vida ela é muito abrangente. Para começar, ela não tem definição. Vida não se define. Mas poderíamos tentar entender. E nesse entendimento, nós poderíamos, então, envolver a vida em várias áreas. E quando falamos que o Espírito Santo dá vida, eu acredito que não é só orgânica ou biológica. Mas acredito que é vida emocional. Receba no nome de Jesus. Eu acredito que é vida psíquica, receba no nome de Jesus. Eu acredito que é vida familiar, receba no nome de Jesus. Eu acredito que é vida física também, porém, eu acredito que é vida espiritual. Você que está morto, como aquela cana que está trilhada, como o pavio que está fumegando, o Espírito Santo de Deus te dá vida. É assim que ele trabalha. Como é que o Espírito Santo trabalha? Consolando. É o que Jesus diz em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E consolo é lindo. Consolar é uma das grandes dádivas que nós temos. O que é consolo? Consolo é você tirar a dor, ou você aliviar a dor de alguém. Olha que lindo. Gosto da expressão de Paulinho, quando Paulinho diz, fiquei só. Na verdade, só Onesíforo me refrigerou. Refrigerar dá a ideia de ficar abanando, tentando diminuir a quentura da aflição, da angústia, da solidão. E teve um homem que ficou ao lado de Paulo, consolando ele, Onesíforo. Eu tenho certeza que talvez você nunca ouviu nem falar nesse nome. Já fica a dica para tu colocar no teu filho, no teu sobrinho, no batizado. Onesíforo, tenta imaginar você chamar, Onesíforo, vem aqui, meu filho. Onesíforo, porque o que consola não é visto. Porque o consolo ou o consolador não está em palcos para todos. O consolador, ele está naquela hora que ninguém vê. Naquela hora que você está só. Naquela hora que você está passando pelas trevas, que você está na escuridão, é naquele momento que Ele está te assistindo. Naquele momento em que você abriu seu coração para uma pessoa, naquele momento que você confiou em alguém, e esse alguém falou de você, revelou o que você revelou para ele que não era para revelar, falou de você, ou aumentou, ou distorceu o que você falou, e aí doeu.
porque você conhece a si mesmo, sabe o que você falou. Aí é onde o Espírito Santo está do teu lado, você nunca está só. Jesus enviou o outro Consolador, e Ele te abraça trazendo as memórias daquilo que você já fez, do que Ele já fez na tua vida, e também traz à memória as promessas de Deus para você, e de repente, aquela angústia começa a dar lugar para saciedade. Você volta a ficar pleno, a cabeça volta para o lugar, porque o Espírito Santo de Deus está te consolando. Ou até mesmo quando você é mal interpretado, você está fazendo, mas ninguém está vendo, porque você está fazendo pelos bastidores. Você está fazendo, ninguém está percebendo, porque você não está no holofote. Aí então vem alguém te julgar, achando que você não está fazendo, e apontando o dedo para você como se você não estivesse fazendo nada, não percebendo, te criticando, e isso também dói. Mas eis o Espírito Santo e diz para você: calma filha, eu tenho visto tudo, o que você tem feito, está tudo escrito, tudo no memorial, fica tranquilo. Quem te justifica é Deus. É Deus. Gosto da expressão do Cristo, quando Ele diz para nós entrarmos no secreto. Em secreto, o Pai nos contempla, o Pai não nos ouve. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, a oração é muito mais o que Deus vê do que o que Deus ouve. No secreto, o Pai nos contempla. E quando Ele nos contempla, Ele faz com que eu e você tenhamos uma reviravolta em público. O Pai te recompensará em público, disse Jesus. Ele está te contemplando no secreto, onde o Espírito Santo está consolando, mas Ele faz o reconhecimento vir a público. É Deus que te justifica. Como é que o Espírito Santo ele pode trabalhar, servir? O Espírito Santo ele pode servir, trabalhar com o departamento da intercessão. Quem fundou o departamento da intercessão foi o Espírito Santo. A gente acha que a gente que criou na nossa igreja, né? Não. O Espírito Santo fundou o departamento da intercessão. Porque disse Paulo, meu amigo, no capítulo 8, verso de número 26 de Romanos: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que ele trabalha, como é que ele serve? Intercedendo. Eu fico imaginando o Espírito Santo do lado do Pai, e tu e eu vivendo a nossa vida. Aí então tu e eu vai, e nós falamos algo que não era para falar. Aí o Espírito Santo vai interceder. O Pai, não leva em consideração não. Você percebeu que ele está há 3 horas no trânsito de São Paulo. E quando ele chegou em casa, você viu? A mulher não compreendeu, ou o marido não compreendeu ela, arrumou a confusão. Não leva em consideração não, Pai. Ele não é assim não, ele não quis dizer isso não. Aí tu faz o que não deveria fazer. Aí o Espírito Santo olha para o Pai: Pai, ele não é assim não, olha aqui para mim. Aí o Espírito Santo até se coloca entre você para o Pai não ficar olhando o que tu está fazendo. Fala assim: não, ele não é assim não, Pai. Ele é bom, ele está meio desnorteado, ele é bom. Aí tu vai, e quando você fala algo em oração, o Espírito Santo vem e diz assim: não, Pai, o que ele está querendo dizer é isso. Ele não está querendo falar isso aí. Ele está querendo dizer isso, é isso. Está entendendo, Pai? Esquece isso aí, tapa o teu ouvido para ouvir. Espera aí que eu vou traduzir para o Senhor o que ele quer dizer de verdade. É o Espírito Santo. Mas disse Paulinho que o Espírito Santo está gemendo. E eu não sei imaginar como é que é interceder gemendo. Até tentei. Eu não sei como é que é isso. Eu só sei que o Espírito Santo está intercedendo por cada um de nós.
Como é que o Espírito Santo trabalha, serve? Orientando. Porque não sei se acontece com você, comigo acontece muitas vezes. Eu não sei como agir, eu não sei como falar, eu não sei que decisão tomar. E às vezes, né, os irmãos na igreja chegam, vamos falar com o pastor, porque parece que o pastor tem uma estrela norte, uma bússola na cabeça para dar uma orientação. Né? E às vezes eu fico falando, filha, não sei. Eu não sei como é que resolve isso. Não sei, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de falar que não sei. Que eu diminua e que Ele cresça, que Jesus apareça. Então vamos orar. Vamos orar, é o que eu falo, vamos orar. E pedir para que o Espírito Santo esclareça melhor nas nossas vidas. Mas tem um episódio lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, em que Filipe também cheio do Espírito Santo, Filipe também falando, pregando com ousadia, fazendo sinais e prodígios, depois de ter pregado, o Espírito Santo traslada ele para um outro determinado local. E quando ele chega lá, o Filipe olha para um lado, olha para o outro, fala, o que é para eu fazer aqui? Filipe não sabe. Então, em Atos capítulo 8, verso de número 29, o Espírito Santo entra como orientador e diz assim, chega-te e ajunta-te a esse carro. Sabemos o enredo, era o eunuco, ele batiza o eunuco, traduz ali os escritos da Bíblia. Mas tem outro episódio também que o Espírito Santo trabalha como orientador. E já está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Quando Paulinho, que gostaria de pregar, que é evangelizador, evangelista nato, ele queria pregar. Aí ele vira para Lucas, que o acompanhava, e diz assim, entra na internet aí, acessa aí com as companhias rodoviárias do Tietê e compra uma passagem para Presidente Venceslau. Aí vem Lucas e diz, não tem nenhuma passagem para Presidente Venceslau. E Presidente Prudente tem? É do lado? Não, também não tem. Vamos atravessar então o Rio Paraná, ver se tem alguma passagem para Campo Grande. Não, também não tem. Nenhuma cidade do Mato Grosso do Sul? Não. E Mato Grosso? Não. Goiás? Também não. Tocantins? Não. Eu duvido agora não ter. Compra uma para o Acre. Também não tem. Está de brincadeira, disse Paulo. Então vamos fazer o seguinte, pede um Uber. E o aplicativo do Uber está fora do ar. Então vamos pegar o transporte público, vamos pelo menos para Paulista, poder pregar lá, ou na República, né? Vamos na Consolação, vamos naquelas ruas lá, o bicho pega lá, vamos lá. Aí, então o Lucas fala, todo o transporte público está em greve. Aí Paulo fala, mano, o que está acontecendo? Paulinho vai dormir. Quem aparece para ele em sonho? O Espírito Santo revela algo para ele, tem um homem, e aí tudo se esclarece. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, eu impedi você de ir, porque eu quero que você atravesse a Macedônia, passe esse pedaço de terra e chega do outro lado que tem povo clamando lá. O Espírito Santo atua orientando, pois quem é nascido do Espírito, ele é como o vento, ele vai sendo levado, ele vai sendo direcionado, e às vezes nós não sabemos a rota, mas você de fato não precisa saber a rota, é só deixar o Espírito Santo te guiar, você vai chegar lá. Como que o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nossas vidas? O Espírito Santo nos dá acesso ao Pai. Ele permite com que você e eu, a gente se achegue aos braços do Pai. Então, eu entendo agora perfeitamente a ênfase que dá Estevão, quando ele diz no verso 51 de Atos 7, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Agora eu entendo perfeitamente a revolta de Estevão. Estevão se revolta e diz desta forma, de forma dura com o povo de Israel, porque ao resistir ao Espírito Santo é resistir à sua obra em nossas vidas. E resistir à sua obra através de nossas vidas. Não vamos conseguir uma orientação clara, se chegar ao Pai, receber consolo como deveríamos, se não tivermos a comunhão com o Espírito Santo. Então a minha oração nessa manhã é que de fato você e eu possamos não resistir ao Espírito Santo. Possamos dar livre acesso, liberdade para que Ele possa trabalhar em nosso ser.
possamos entregar a nossa vida de fato a Ele. A minha oração é que não extingamos o Espírito Santo de nossas vidas. A minha oração é que nós não estejamos somente ligados ao Espírito Santo pela vida, mas venhamos estar ligados a Ele pela comunhão e pela intimidade. A minha oração é que você e eu permitamos o Espírito Santo agir em nós e através de nós para produzir vida. A minha oração é que o Espírito Santo entregue dons, mas acima de tudo, nos leve para o lugar perfeito, o lugar dos braços do Pai. Que Deus vos abençoe.